primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas, elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade. É a cultura do inexistente. Porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Quando a gente fala em sucesso, para muitos esse tema é um tema um pouco obscuro, um tema um pouco subjetivo. As pessoas, muitos acham que é sorte, outros acham que é obra do acaso. Na realidade não é nada disso. Todas as pessoas que obtêm um resultado, historicamente, já foram feitas várias pesquisas a respeito disso, eles têm um padrão de comportamento, um padrão de pensamento. Como pensam as pessoas que têm sucesso, como pensam as pessoas que alcançam um resultado positivo em suas carreiras. Isso não só aqueles que começam do zero, mas às vezes a segunda ou a terceira geração que pega a obra da família e eleva para um outro patamar. Essas pessoas geralmente têm alguns padrões de pensamentos que são muito estudados hoje em dia. É um erro muito comum uma pessoa ser considerada empreendedora porque ela é cheia de ideias. O cara é cheio de ideias, então esse cara é empreendedor. É um erro. Somente ter ideias não é suficiente para alguém ser considerado empreendedor. Ou então uma pessoa assim, nossa, aquele cara é corajoso, ele avança, ele está sempre abrindo um negócio, ele quebra todos os negócios. Isso também não é suficiente para uma pessoa ser chamada de empreendedora. Então por isso eu quero tratar desses 3 elementos que eu considero como básicos. O primeiro deles é visão. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muitas pessoas que fazem escultura. O escultor, ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa tora, não é? De repente, eu sou leigo, talvez você que seja leigo, enxergue aquela tora e fala, caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim, o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento visão. E do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também, porque a visão, ela é fundamental. Então quem não tem visão já parou aí. Quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor. Ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem, você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, o teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área. E de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem se você na hora H, você amarela, você se acovarda. Então, o segundo elemento básico para que você possa ser considerado um empreendedor é que você tenha coragem. Visão e coragem. Coragem para enfrentar riscos. Risco é algo que é inerente ao empreendedorismo. Aliás, o empreendedor ele gosta do risco, ele curte o risco. O terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter a coragem se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar, a disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Tá cheio de gente acadêmica, tá cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, existe um dito popular no mundo dos negócios, é que a planilha aceita tudo.
Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos para o teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender de uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando você tem um não, você tem uma adversidade, onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a adversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Visão, coragem e competência. Com certeza, dependendo da área, você vai precisar de outros elementos, mas sem esses três, é impossível alguém ser considerado empreendedor. E eu considero fundamental agregar nessa minha mensagem sobre empreendedorismo que empreendedorismo não é uma mensagem apenas para empresário. Até porque tem muito empresário miserável aí. Gente que pensa pequeno, gente que diz que está mal para não dar aumento, né? Gente que não investe, gente que está acomodado, gente que na realidade enxerga num negócio uma oportunidade de se acomodar e trabalhar pouco. Não é? Esse cara para mim é empresário, mas não é empreendedor. Mas ao mesmo tempo, tem muito funcionário também com mentalidade proletária, que trabalha só para ter o seu saláriozinho no final do mês. Mas por outro lado, nós temos também bastante funcionários, bastante executivos que trabalham de maneira muito empreendedora, que fazem parte de uma equipe empreendedora e fazem parte dos projetos dos acionistas dessa empresa e pensam de maneira empreendedora. Então, vale ressaltar que eu estou falando aqui para empreendedores, não estou falando para empresário e não estou falando para funcionário. É para você que eu estou falando para o empreendedor que vai fazer acontecer no nosso país. Se você gostou desse vídeo, toca para frente. Se você acredita que tem mais pessoas precisando ouvir esse tipo de mensagem, pode passar para frente, que o objetivo do canal Geração de Valor é fazer diferença, é agregar em você e em todas as pessoas a experiência de quem está dando certo. Aliás, é sobre motivação mesmo que eu quero falar com você nesse novo vídeo do Geração de Valor. Motivação significa motivo para ação. Geralmente as pessoas associam motivação como animação, como entusiasmo, e provavelmente você associe que alguém esteja motivado porque está sorrindo, porque está animado, porque está feliz. E aí eu quero dizer para você que alguém pode estar chorando e está motivado. Alguém pode estar com raiva e estar motivado, porque estar motivado significa ter motivos para agir. E eu quero começar te perguntando, quais são os seus motivos para agir? Quais são os seus motivos para vencer na vida? Quais são os seus motivos para despertar todo dia de manhã e sair para lutar pelos seus projetos? De repente, teus motivos é dar uma vida melhor para a tua família, teus motivos podem ser dar um futuro melhor para os seus filhos, seus motivos podem ser conquistar uma qualidade de vida bacana e você possa oferecer para as pessoas que te ajudaram, de repente ajudar tua mãe, de repente ajudar seus pais. Nada terá o poder maior de te motivar do que esses motivos. Como isso é bem pessoal, eu não posso aqui dizer para você quais devem ser esses motivos. Eu tenho os meus motivos. Com relação aos meus motivos, você pode ter certeza, eu tenho na ponta da língua os meus 5 principais motivos. Esses principais motivos para você agir, eles devem estar na sua cabeça a todo momento. Sabe por quê? Na hora da dificuldade, na hora que o bicho pegar, na hora que você desanimar, o que você acha que pode levantar você e pode te motivar você a seguir adiante? Somente esses motivos podem fazer você seguir adiante. Esses motivos têm o poder de te inspirar, têm o poder de te renovar, têm o poder de te impulsionar para frente. Esses motivos te motivam mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer videozinho. Para analisar. Para analisar o seguinte: quantas pessoas tentam destruir esses motivos? Quantas pessoas tentam colocar você para baixo? Quantas pessoas tentam destruir a tua convicção para você lutar por aquilo que você quer? Olha, não vão faltar abutres, urubus. Sabe o que é um abutre? O abutre, ele come carniça. Ele fica esperando ali, ele fica rondando
o animal ali que está quase morrendo, espera ele morrer, depois que ele morre ele vai lá e come a carne dele. Ele come defunto, ele come animais mortos. Então não vão faltar abutres que estão apenas rondando, querer jogar você para baixo, para querer fazer você desistir dos seus motivos. Por isso é muito importante você ter em mente o que motiva você, o que faz você acordar de manhã, o que faz você na hora da dificuldade, você não perder o foco. Esses motivos, pode ter certeza, amiguinho, tem esse poder. E todo mundo tem esses motivos. O problema é que, infelizmente, muitas pessoas não têm em mente, vivem a vida de forma aleatória. Não deixa a vida te levar. Me desculpe, nosso amigo Zeca Pagodinho. Não deixa a vida te levar. Você é que deve conduzir a vida para onde você deseja, em direção dos seus motivos. Mas para isso, você tem que ter uma listinha desses motivos na sua cabeça, anota ela nos lugares, de maneira que fique bem visível para você, para que isso realmente possa motivar você e te deixar bem forte, principalmente nos momentos mais difíceis. Eu saí daquela confusão do trânsito e busquei aqui um lugar mais tranquilo para a gente conversar. E antes de mais nada, eu quero dizer que eu fiquei bastante surpreso e satisfeito com o interesse das pessoas pelo tema empreendedorismo. Agora, eu também recebi muitas perguntas no canal, tanto nos comentários do canal, como também nos comentários dos vídeos, perguntas sobre empreendedorismo, que exatamente reflete esse interesse. Mas 99% dessas perguntas vinham sempre dentro do mesmo formato. Geralmente elas começavam com a seguinte pergunta: como é que eu faço para ... Como é que eu faço para isso? Como é que eu faço para aquilo? Como é que eu faço para começar um negócio? Como é que eu faço para isso, isso e aquilo? Eu até compreendo esse formato, compreendo essa maneira das pessoas expressarem o seu interesse pelo empreendedorismo pela seguinte maneira, pelo seguinte motivo. Existe um formato que as pessoas herdaram do modelo educacional. As pessoas estão acostumadas a seguir fórmulas, elas estão acostumadas a seguir checklists. Elas se sentem mais seguras quando elas sabem o que fazer, quando ela tem um mapa. Na realidade, desde do ensino fundamental, na matemática, na química, na física e até na língua portuguesa, as pessoas decoravam fórmulas. Inclusive na língua portuguesa, quando decorava as regras gramaticais. As pessoas, ao invés de aprenderem a pensar, elas simplesmente se tornaram muitas delas aplicadoras de fórmulas. E, obviamente, quando, numa fase mais adulta, quando resolve encarar a selva que é o mercado, na hora de empreender seus projetos, seus negócios e sua carreira, elas se deparam e têm muita dificuldade, justamente porque não existe fórmula. Então, justamente por isso, eu resolvi abordar esse tema aqui. Eu considero e gostaria de transmitir para vocês que antes de fazer, o que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós. Nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, a nossa forma de ser influencia em como nós realizamos as coisas. E o que nós fazemos influencia nos nossos resultados e principalmente nos nossos resultados financeiros. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a minha carreira, quando eu tive aí o meu primeiro emprego, eu tive, obviamente, ali um mentor, eu tive um diretor, uma pessoa muito importante na minha história, uma pessoa que marcou os meus primeiros passos. E foi muito interessante que logo assim que eu cheguei naquela empresa, assisti a reuniões, assisti algumas palestras, e eu comecei a me chocar um pouco com a minha própria referência. Eu comecei a ouvir conceitos de sucesso, referências de sucesso, uma linguagem que eu não estava acostumada, um nível de autoconfiança que eu não estava acostumado. Eu sempre fui bom aluno. Então a referência de sucesso para mim é quem tirava nota boa. Ou seja, eu fui treinado para fazer prova e tirar nota boa. Não é como a maioria das pessoas dentro do nosso sistema educacional, não apenas no Brasil, isso em vários países. E eu comecei a me deparar que aquilo que eu me achava muito inteligente e muito bem sucedida não era lá essas coisas. Que existiam pessoas realizando muito mais do que eu. Existiam pessoas muito mais confiantes do que eu. Pessoas muito mais seguras, muito mais profissionais, com muito mais know-how do que eu tinha, a começar de uma mentalidade, de uma postura diferenciada. E eu comecei a perceber aquilo naquelas reuniões e naquelas palestras. E comecei a rever alguns valores que eu tinha. Isso eu considero muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Imagine que você tem um terreno. Nesse terreno, você quer construir um prédio. Esse prédio representa a tua família,
sua carreira, os bens que você quer conquistar, a história que você quer escrever, representa a construção desse prédio nesse terreno. Todo mundo tem um terreno. E todo mundo, eu pressuponho, que quer construir um empreendimento bonito dentro desse terreno. Agora, antes de mais nada, para você construir nesse terreno, não é possível você construir em cima de ruínas. Não é possível você construir em cima de entulhos. Não é possível você construir em cima de lixo. A primeira coisa que você tem que fazer num terreno, quando você quer construir um prédio, é limpar esse terreno. Eu estou dando esse exemplo, usando essa metáfora, para dizer que na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí, circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, pela, entre aspas, pela sabedoria popular. E às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja, a cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe? Eu não estou falando nada contra estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. Eu poderia aqui falar de pelo menos mais 10 exemplos que eu chamaria de sofismas, mentiras que estão por aí rondando pela sociedade, que sujam o seu terreno, que cria uma mentalidade pequena, às vezes medíocre, às vezes covarde, e que impede de você construir um prédio lindo em cima desse terreno. Eu quero finalizar te dando um trabalho de casa. Queria que você pensasse um pouco, que você refletisse um pouco mais, fizesse uma investigação aí nos seus pensamentos, nos conceitos que você aprendeu na escola, ou até na sua própria família. Que conceitos poderiam ser conceitos que estão sendo ruínas e entulhos no seu terreno, que podem inclusive impedir de você construir um prédio lindo sobre esse terreno? Pensa nisso. Que outros conceitos mais? Tipo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, melhor pingar do que secar, pau que nasce torto, morre torto, e por aí vai. Pensa um pouquinho mais, reflete, faz uma lista, porque o objetivo, na minha avaliação, é, antes de construir um prédio bonito sobre um terreno, primeiro, limpe esse terreno. Tira esses entulhos daí, porque eles com certeza vão te atrapalhar. Empreender negócios, antes de mais nada, começa com você empreender os seus valores. E aí você não vai se tornar simplesmente um empresário, mas sim um empreendedor que vai fazer diferença na sua empresa e na vida de milhares de pessoas que vão colaborar com o seu projeto.